Bom, quer começar, Mari, se apresentando? Posso começar. Boa noite, gente. Eu sou a Marina. Eu sou a tutora responsável pelo grupo 4. Ainda não chegou ninguém do grupo 4, mas daqui a pouco deve chegar. E eu sou pedagoga. Eu tenho mestrado em gestão do conhecimento e TI. Sou pedagoga formada pela UNB. O mestrado não foi na UNB, foi na Católica. Eu, até o início desse ano, estava como professora do curso de pedagogia, e aí agora, no momento, eu estou como coordenadora de EAD. Mas aqui na UNB, eu estou como tutora para ajudar vocês nesse momento de transição. E aqui com a Priscila para a gente conversar um pouquinho sobre como utilizar os recursos síncronos para apoiar durante as aulas. Quer se apresentar, Priscila? Quero. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Priscila, fiz pedagogia na UNB, fiz o mestrado no programa de psicologia, né, no Instituto de Psicologia, no programa de processo de desenvolvimento humano e saúde. Então, tem vários professores aqui que fizeram parte da minha história. A professora Silviane acabou de entrar, né? Hoje de manhã eu tive com a professora Gabriela Mieto também. Então, elas são professoras que fizeram parte da minha história do mestrado, né? E, bom, atualmente eu faço doutorado na PUC de São Paulo. Estou quase terminando o doutorado. Então, espero que até o finalzinho de agosto eu conclua. Tenha uma vida mais feliz depois disso. Porque esse finalzinho é bem puxado. O que mais? Bom, sou professora da Católica aqui de Brasília, do curso de Pedagogia. E lá na Católica eu estou desde março fazendo aulas remotas, né? Tivemos que fazer esse processo de adaptação super rápido. Então, talvez, como o Eduardo estava conversando agora no comecinho, antes de começarmos a nossa live, né, o pessoal das escolas e instituições privadas, nós tivemos que ser um pouco mais rápidos com essa transição, não deu tempo, né? Marina também trabalha numa instituição aqui de Brasília que trabalha com ensino, né? Então, não deu tempo mesmo, né, Mari? Exatamente. Fechou tudo, na semana seguinte já começaram as aulas. Não deu tempo de testar, não deu tempo, às vezes, de fazer um bom treinamento. Então, foi assim, uma semana e vamos começar, né? Mas ainda assim está sendo bem interessante ver como é que os alunos estão recebendo esse processo, né? Percebendo isso tudo, esse momento de transição, como é que eles estão se adaptando, como é que nós, professores, também estamos nos adaptando. Então, está sendo interessante também ver isso, né? E a nossa proposta é trabalhar um pouco sobre os recursos síncronos. Então, quando eu e a Mari nós pensamos nessa live, foi uma live muito direcionada para as dúvidas que nós recebemos ao longo dessas semanas com vocês, né? Então, tanto o meu grupo quanto o grupo da Mari, as pessoas ficavam perguntando quais eram as diferenças de determinados recursos, qual recurso era melhor, qual recurso era quais eram os desafios em alguns recursos, então tinha essa dúvida, né? Então, qual que seria mais adequado para a minha disciplina? Então, o nosso objetivo aqui não é falar qual que vocês devem utilizar, mas apresentar uma gama de recursos. Nós vamos dar ênfase ao Teams, porque é o que a UNB está sugerindo, né? Mas existem outros que vocês podem utilizar também, né, Mari? Exatamente. E tanto eu quanto a Priscila, a gente já roda um tempinho na educação à distância, mas essa situação agora é totalmente diferente. Eu acho que de tudo que a gente já passou com EAD, então está sendo uma experiência assim bem diferente, bem puxada, mas vamos aí que vai dar certo. Vai. Nós deixamos um espaço também para falar sobre imprevistos, tá? Que eu tô desde manhã falando sobre imprevistos, porque hoje de manhã eu conversei com a Altaci, com a Vanessa, com o Paulo e com a Gabriela Mieto. E era só sobre imprevisto. Chegou uma hora que tava assim, gatos aparecendo na live, era cachorro aparecendo. Então, imprevistos acontecem, né? Exatamente. E, bom, vocês podem escrever nas perguntas no chat também, tá? Eu e a Mari, nós estamos olhando o chat. Isso. E né, nós vamos respondendo ao longo. Não tem Essa problema. live vai ficar gravada, então dá para assistir depois também.
Vamos, Mari? Posso passar? Vamos começar com o Mente? Vamos. Vou passar aqui. Bom, a gente, para começar a testar, a gente usou com vocês o Mente. É só vocês acessarem o mente.com e digitar esse código, que é o que a gente quer saber um pouquinho do que vocês esperam aprender com essa nossa live de hoje. O Mente foi um dos recursos que nós utilizamos no nosso curso, né? Também. Essa capacitação. E ele foi aquele que nós usamos para fazer nuvens de palavras. Esse agora também vai ser nuvens, né, Mari? Isso. E ele é um recurso muito interessante para deixar as aulas um pouco mais interativas. Então, vocês vão perceber que nas primeiras aulas remotas, a sensação que pode aparecer de que é só o professor falando. Mas, né, vocês precisam lembrar que existe o chat, então vocês podem fazer perguntas para os alunos, né? Você pode usar o Mente, que já é uma forma de você ter alguns feedbacks dos alunos sobre o que ele está compreendendo a partir do conteúdo. Então, são recursos que podem ser utilizados, né, para não deixar a aula também só a fala do professor. Vamos dar quantos minutos, Mari? Já está aparecendo aqui os resultados. Opa. Você consegue compartilhar aí a nuvem? Pri? Eu vou abrir aqui, Mari. Um minuto. Deixa eu compartilhar, Mari? Posso. E aí eu volto aqui. Uhum. Estão vendo a minha tela? Sim. Então, pessoal, aprender, ferramentas, possibilidades de uso, interativos, tempo, recursos simples, software, ambiente mais confortável, usar recursos básicos, sobre interatividade, compartilhamento, mudanças, síncrono, ferramentas, planejamento, colaboração e aprender. Como seria o resultado? Alguém pode explicar um pouquinho como é que seria isso? Seria porque oi, boa noite, estou chegando. Como inserir o resultado é o seguinte, porque eu consigo colocar o QR Code, eu coloco como arquivo, eu coloco o QR Code, digo o que ele tem que fazer, apontar ali a câmera do celular para votar, porque já direciona no celular dele, sem precisar ele ir atrás do Mente, e nem inserir o código. Mas eu gostaria que quando ele votasse, essa tela com os resultados aparecesse para ele não ter que correr atrás de outra coisa. Isso eu não soube ainda fazer. Tá. O Bessa me disse que eu copiava o embed code e eu copio ali dentro da descrição, coloco aquelas duas setinhas olhando uma para a outra, mas não acontece nada, chega a me dar aflição. Tá. Qual que é a ferramenta? É o Mente, não é, Olga? É o Mente. Tá. O Mente? É isso aqui que você fez, só que do mesmo jeito, só que agora. O que está faltando para mim é eu disponibilizar lá na página. Eu estou colocando um link para ele acessar o resultado, mas eu queria que ele votando ele já visse o resultado na página, porque esse percurso dentro da plataforma, eu estou dizendo para vocês, não é uma coisa tão simples assim. E eu não queria criar dificuldade, porque eu tenho medo que ele desista. Tá bom? Só para ver se eu entendi. Eu não vi, foi o nome seu nome, professora. O meu nome é Olga. Oi, Olga. É porque eu estou compartilhando, aí eu não estou conseguindo olhar a outra tela. Olga, vai ter uma live sobre o Mente também, não é, Dani? Ah, sim, eu vou assistir. E vai ser bem legal, vai ser a Dani e a Janaína. E a Janaína fez vários tutoriais pra gente lá no Rio, então vale muito a pena, acho que vai ser bem legal. Vai ser amanhã, né, Dani? Que horas? Então, eu já vi o tutorial de Janaína no YouTube, justamente a partir do Rio.
Mas essa parte eu ainda não consegui resolver. Coloquei como dúvida o professor Bessa, ele me deu a solução, mas eu consigo copiar lá o embed code. Aí eu não sei onde colar. Aí ele me deu a indicação. Ali dentro do arquivo, onde você insere o arquivo, que coloca o QR Code. Aí ali tem um link que são dois vizinhos olhando um para o outro. Não sei se você lembra disso ali dentro. Pois é, eu clico ali, colo, aparece colado, só quando eu salvo e volto para o curso, tá do mesmo jeito de antes. Entendi. Então é na hora de integrar com o Moodle, não é na hora de disponibilizar aqui. Quando as pessoas entendem, como dizem, com clareza e com rapidez, né? Essa daí, então, eu vou deixar porque se a gente for abrir aqui, vai acabar passando um tempinho. Eu acho que a Dani vai falar sobre isso amanhã na live dela. Mas qualquer coisa a gente também está disponível lá no Moodle, que aí eu volto. Qualquer coisa também pode me procurar lá no Moodle, que eu te mando um passo a passo também, não tem problema. Pode ser? Ok, obrigada. Pode ser, professor? Tá Mas bom. amanhã tem a live da Dani e da Jana. Estão propaganda de graça. Não vou fazer propaganda da live dela, nem a Jana. Mas como são pessoas que a gente gosta muito, então estamos aqui fazendo propaganda, né, Jana? Né, Mari? Exatamente. Então, ótimo. Então, assim, os pontos que as pessoas mais aqui do nosso grupo destacaram aqui foi a questão do planejamento e da interação. Os outros temas também são importantes, muitos deles a gente também já previu, mas essa questão do planejamento dessa aula síncrona é uma questão que a gente vai falar, tem pontos específicos sobre isso, e a questão da interação é um ponto bem importante. A Priscila vai falar bastante também sobre isso. Eu vou interromper o meu compartilhamento e aí você inicia o seu aí, Pri, por favor. Minha tela está toda escrita aqui. Bom, então já que o principal tema que ficou lá bem no meio da nuvem, o mais citado foi o planejamento, é o primeiro que a gente vai conversar agora, que é como que a gente se organiza para fazer uma aula síncrona. Assim como no presencial, que a gente faz todo aquele planejamento para a aula, para não controlar o tempo, controlar os temas que a gente vai abordar, para o síncrono, essa parte do planejamento é exatamente a mesma coisa. Durante o curso, a gente fez o planejamento de toda a estrutura lógico que foi voltado só para uma aula, mas a ideia é a gente fazer o planejamento de toda a disciplina. É um ponto que a gente, na educação à distância, eu sempre brinco assim, na educação à distância o improviso ele não dá muito certo, porque o que a gente coloca ali na plataforma, ele fica registrado. E aí, se depois eu precisar alterar alguma coisa, um aluno já viu, já vai ter dado algum impacto, um alcance daquela informação para vários alunos. Então, a antecedência no planejamento, ela é fundamental para quando a gente tem esse processo que envolve ações síncronas que vão ficar gravadas depois, né? Então, um ponto importante é a adequação da linguagem. Eu tenho, por exemplo, é uma falha minha, né, Marina, eu tendo a falar muito rápido. Eu tenho que me controlar para falar bem mais pausada. Então, quando a gente está numa transmissão que fica gravada, a gente tem que tomar esse cuidado com a linguagem, evitar, por exemplo, gíria, evitar repetição de palavras, por exemplo, ficar muito no né, pois é. Então, a gente tem que tentar tomar um pouco de cuidado com esses vícios de linguagem. Outra coisa muito importante, que às vezes parece bobagem, é o local que a gente vai fazer a nossa live dentro de casa. Escolher um lugar tranquilo, bem iluminado, porque a imagem a gente só tem esse espacinho aqui dessa tela, né? Então, é o espaço que os alunos vão conseguir interagir de certa forma com a gente.
e um fundo, de preferência, uma parede, um fundo que as pessoas não passem atrás. Então, que você possa ter tranquilidade de que não vai ter ninguém passando, não vai ter o cachorro vai derrubar alguma coisa, o gato vai derrubar alguma coisa. Então, tentar colocar um local assim mais clean, porque o aluno ele vai estar ali uma hora, digamos, na live, 2 horas, na aula síncrona, então evitar pontos de distração para os alunos. E a iluminação ela é muito importante porque, como eu disse, a gente só tem esse espacinho aqui e os alunos precisam nos ver. Uma coisa muito importante, que esse início na pandemia, agora eu já tive algumas experiências com professores que a gente sabe e que é um problema, inclusive, também no presencial, para os alunos, né? Que é esse bichinho aqui, que ele toca e a gente, às vezes, tem que atender, não tem jeito, mas tentar evitar o máximo possível. Se der para desligar, naquele momento que a gente está dando aula, colocar ele no silencioso, porque é bem desagradável, a gente quebra o raciocínio mesmo, né? Quando ele toca, chega alguma mensagem. Então, é importante estar atento com isso. Conexão com a internet. Eu sei que nesse período do isolamento, a internet está bem complicada. Eu sei que aqui em casa eu já mudei de internet 2 vezes e continuo tendo de trabalhar de casa, tendo que fazer essas transmissões. Muitas vezes ela dá problema, infelizmente, não tem muito o que fazer. São imprevistos acontecem, a Priscila vai falar um pouco sobre isso também. Mas verificar a conexão antes para ver se está ok, se está funcionando, coloca um vídeo. A gente tem quando a gente pode digitar no Google também teste para velocidade de internet. Então, testar isso com antecedência e, se possível, utilizar via cabo, que a Wi-Fi, por mais que seja boa, eu, por exemplo, tenho um repetidor de Wi-Fi em casa, mas mesmo assim, quando eu estou com transmissão, ela tende a oscilar um pouco, então eu prefiro colocar via cabo, que ela fica mais estável. Se cair aqui, não é por conta de alguma interferência no modem, mas por conta da própria companhia, né? Que, infelizmente, às vezes isso está acontecendo. Cai a internet dos alunos e, consequência, cai a internet do professor. Mas é importante a gente até avisar no início, se já viu que a internet está oscilando, já avisa no início, olha, eu estou com problema, mas se cair a conexão, me aguardem que eu volto. Então, já combinar isso com os alunos. Bom, um tema bem polêmico, que inclusive em gravações de vídeo, quando a gente vai fazer vídeo em estúdio, até em um local aberto, que é a roupa, né? Que roupa que a gente vai usar. De preferência usar com uma cor única, porque a gente não sabe como é que está a conexão do nosso aluno, como que ele vai estar enxergando, então às vezes a internet dele está um pouco lenta e aí vai ficar destacando muito a roupa. Então uma roupa lisa, umas cores mais sóbrias, que isso daí vai chamar a atenção para você, não tanto para sua roupa. Lembrando que a gente fica aparecendo para os alunos nesse quadradinho, então qualquer coisa vai chamando bastante atenção. Outro ponto muito importante, que também parece um detalhe, principalmente assim, com o notebook. Quando você tem um computador PC, aí é tranquilo. Mas apoiar o notebook no colo, aí a imagem vai ficar assim, que a gente vai estar respirando e a câmera vai estar balançando. Então, colocar num local fixo, numa mesa, para não ter esses imprevistos. O celular, acontece, às vezes pode precisar usar o celular. Tem uns suportezinhos que a gente pede pela internet, bem baratinho, sim, que pode colocar para ele ficar fixo. Mas tem suporte também que a gente improvisa, porque às vezes tem que usar o celular. Eu acho que a professora Vanessa até entrou pelo celular, que eu vi na hora que ela logou aqui. Tá aqui móvel, aparece quem tá no computador. Então, o celular, ainda mais o celular que a gente tende a usar ele assim mesmo, segurando na mão e aí ele vai balançando. Então, se for tenta colocar num local fixo, numa superfície, para ele não ficar balançando e também não cair. Outra coisa importante, quando a gente está aqui na aula, alguns professores gostam de ficar de pé para dar aula, porque
A gente dá aula em pé no presencial, ninguém dá aula sentado até, porque tem alguns temas que eu, por exemplo, se eu ficar sentada para explicar alguns, eu fico já assim, mas eu tenho que levantar. Tem alguns professores que gostam de usar quadro atrás, só tem que tomar cuidado na hora de focar a câmera, porque com a webcam, se você quiser usar um quadro, alguma coisa assim, não fica legal. Aqui, a gente vai falar de algumas ferramentas, aqui no RNP tem como você escrever, mas é importante ter uma lousa digitalizadora. Então, planejar esse material que você vai usar antes, os recursos, por exemplo, se você vai usar o slide, monta o slide com antecedência. Quero usar o PowerPoint, mas eu quero usar o PowerPoint e ir digitando, porque eu tenho exemplos que eu vou apresentar digitando. Também é uma opção que dá um apoio para a gente durante as aulas. E o celular, se você estiver usando ele, não tiver jeito, a internet caiu, vou ter que usar o 3G, vou ter que usar o 4G, enfim, a nossa recomendação é evitar. Mas se não tiver como, a gente usa, porque, enfim, vai ser o recurso necessário. Porque você pode receber ligação e dar alguma interferência na aula. Para você transmitir slide, tem alguns celulares que não suportam muito bem. Para você usar algum recurso, aquela tela pequena, que hoje em dia já não é mais tão pequena, né? O celular, alguns vêm bem grandinhos, mas você não tem o auxílio do mouse. E aí, vem do trackpad do notebook. Isso pode dar alguma interferência. E ainda sobre o planejamento, você pode passar, Pri, por favor? O planejamento da aula síncrona, vocês já fizeram um planejamento que vocês para incluir a atividade no Moodle. Esse planejamento ele seria específico para a atividade síncrona. Então, é muito importante a gente sempre saber qual que é o objetivo da nossa aula, onde que a gente quer chegar, por que eu estou usando um recurso síncrono em vez de estar usando uma gravação, por exemplo, por que é importante esse momento de interação com os alunos. Então, o que é importante naquela sua aula que valorize o recurso síncrono, porque, lembrando, né, os alunos eles podem assistir uma abordagem expositiva sem precisar ser um momento simultâneo. Então, o que a gente pode fazer para valorizar ao máximo esse momento? Então, determinar o objetivo da aula sempre com foco. Chegou a mesa, é um material ou um app? A mesa ela é um hardware que eu já vi para vender na Amazon, fazendo propaganda, né, da Amazon, vai ficar gravado aqui, né? Patrocina a gente. Na Amazon eu acho que é R$140 uma da Wacom. Essa daí. Ela é muito boa, assim, é bem estável, ela vem com a canetinha já, dá para escrever. Então, porque para usar com o mouse fica um pouco complicado para escrever, mas com a mesa digitalizadora ela fica bem melhor. Mas ela é um recurso que não foi feito para a gente escrever. Ela é um recurso de design gráfico. Normalmente o pessoal do design usa para fazer ilustração, então tem que, de primeira, assim, ela é meio complicadinha de escrever, depois a gente vai pegando um pouquinho a manha. Na instituição que eu trabalho, a gente usou algumas mesas digitalizadoras com alguns professores que optaram por usar, mas nem todo mundo se adaptou. Então, voltando aqui para o planejamento, a duração. Quanto tempo que a sua aula síncrona você está prevendo que vai ser necessário despender? Então, organizar as atividades com base naquele tempo que você separou. Então, por isso que a gente colocou aqui, separar os recursos. Gente, planejamento com antecedência, ele é fundamental para a gente evitar imprevistos que acontecem. Não tem, isso a gente quer deixar bem tranquilos, assim, vocês, que os imprevistos eles acontecem e a gente consegue dando uma melhor tratativa quando a gente faz um planejamento prévio, já pensando assim, isso pode acontecer, pode a internet cair, pode a página não funcionar, enfim, esse tipo de coisa pode acontecer. Então, separem os recursos com bastante antecedência, quais vão ser usados na aula síncrona. Por exemplo, vou usar o Mente.
faz o teste antes com o Mente, criou o Mente para usar, como eu e a Priscila a gente fez aqui no início, testa ele, cria um de teste, vê se funcionou, as perguntas abriram, não funcionou, testa de novo, tira dúvida com um colega, procura a gente também aqui, que a gente está à disposição também para ajudar. Mas testem várias vezes, porque as ferramentas às vezes dão problema. Os temas, separa com antecedência os principais temas e assuntos que vão ser abordados durante a aula. E uma coisa muito importante que a gente observou, né, Priscila? A Priscila que destacou isso, são exemplos. A gente sempre tende a trazer exemplos, igual eu trouxe aqui o exemplo da mesa digitalizadora. Então, é um exemplo que eu já tinha antes, eu já tinha pensado nele aqui antes, eu tinha separado ele aqui no meu script, vamos dizer assim. Então, separar exemplos e situações práticas que nos apoiem durante a aula, para a gente não precisar ficar pesquisando durante a aula, entrar no Google durante a aula e falar, gente, só um minutinho que eu vou pesquisar aqui um exemplo dessa situação. Então, se vocês já puderem levantar esses exemplos, é bem importante. Você quer acrescentar alguma coisa, Pri? Quero também. Quero mostrar duas coisas. A Mari falou sobre a questão do celular, do suporte, né? Para segurar, o meu tá até aqui, tá? Esse aqui é o suporte que eu uso. Eu comprei na Feira do Paraguai, gente. Na feira não pode, vai ser pelo Mercado Livre agora, né? Na época eu comprei, mas tem no Mercado Livre, né? Então a Maria Eusana estava falando da Wacom, que é R$300. Esse aqui não foi isso não, tá? Então super recomendo ter para fazer as aulas. Tá R$300 agora a mesa? A mesa tem essa de R$300 da Wacom, que a Mari falou que tava 100 e pouquinho, né, Mari? Tava, quando a gente comprou, tava. Eu não uso ela, eu até botei aqui o Jamboard como sugestão. É verdade. Que ele faz quase a mesma coisa da mesa e é um aplicativo, né, gratuito, você faz o download, tem o tutorial dele no Rio, então é uma opção, tá? A Vanessa me fez uma pergunta dessa, Priscila, você tem sugestões de mesa digitalizadora? E aí eu falei para ela usar o Jamboard. Ela tem, você quer falar, Vanessa? Explicar como é que foi sua experiência com ele? Vanessa, não se faça de acanhada. A Vanessa usou também o Jamboard como uma sugestão, tá? Para substituir a mesa de digitalizadora, que realmente é um precinho, né, salgadinho, né? R$300 é muito barato. E outra sugestão que apareceu hoje de manhã, Mari, sobre o planejamento da aula síncrona, foram exercícios. Então, ao longo da aula síncrona, apresentar alguns exercícios para os alunos fazerem, né? E aí vocês podem pedir para eles responderem no próprio chat. Então, qual é a opção que você acha que qual é a opção correta? Letra A, B, C ou D? Então, eles respondem no chat rapidinho. E isso faz com que as aulas sejam mais interativas, né? Não fique só focado no professor. Dá aquela despertada também, né? Que é um dos pontos que a gente vai falar também quando for falar das ferramentas. Quais ferramentas que permitem. Exatamente. A Dani falou que tem um whiteboard também. O whiteboard, Então, tem outros substitutos, tá, pessoal? Vocês não precisam usar o whiteboard, né? Ele é um dos recursos que a gente pode usar, mas não é o único, né? Quem tem tablet também dá para usar com a caneta. Dúvidas, pessoal, com relação a isso? Podemos passar? Agora vamos chegar aos exemplos, né, de recursos síncronos. As ferramentas. Dúvidas, sugestões. Eu fiquei pensando que eu podia preparar a aula lá no stream, no Teams. Olha que pergunta maravilhosa, Olga. Você prepara a aula no Teams também, mas tem que ter antes, tá? Então, quando você está idealizando a sua aula, antes de ir para o Teams, você tem que pensar qual que é o objetivo que eu espero nessa aula. Não, eu me refiro a essas ferramentas que vocês estão sugerindo. Dos recursos? Sim. Alguns você pode fazer no Teams, sim. Então, a enquete... Eu vou mostrar daqui a pouco um monte. O Teams ele tem 250 aplicativos que vocês podem utilizar. É uma coisa, assim, absurda que ele tem. Ontem eu e a Mari até pensamos assim, vamos fazer algumas sugestões de algumas. Aí depois a gente... aplicativos que a gente já usou, né?
Desistiu. A gente vai mostrar para vocês onde é que vocês encontram esses aplicativos que vocês podem utilizar, tá? Então, tem recursos que são próprios do Teams e tem outros que não. Então, o Mend, por exemplo, não é. Vamos usar hoje o Kahoot também, que não é. Então, quando a Mari fala de recursos, são recursos extras, né? Também. Né, Mari? Você quer... Isso. Porque, assim, como a gente vai falar das plataformas, conforme vocês selecionarem as plataformas, vocês podem utilizar recursos que estão dentro da plataforma escolhida, né? Como o caso do Teams, que tem mais de 250 aplicativos que você pode integrar e utilizar durante a aula com os alunos. Além disso, você pode ter algumas ferramentas que tem o questionário, como o RNP, ele tem uma opção de questionário, tem como separar em pequenos grupos, a gente pode fazer isso em algumas ferramentas. E, por exemplo, o que a gente fez com o Mente, que vocês acessam algo que é externo aqui à nossa apresentação, e depois voltam para cá e a gente segue a apresentação, né? Tudo bem, pessoal? Podemos passar? Tudo tranquilo? Por favor, eu tenho só uma pergunta, não sei se a resposta precisa ser agora, mas eu estava exatamente trabalhando aqui dentro do RNP, né? Me ambientando com o Big Blue Bottom, e eu estou vendo aqui que você tem uma tela de apresentação. E eu estava quebrando a cabeça, porque eu estava com uma tela da RNP, que eu percebi que ela é um espaço onde você faz o upload das suas telas para apresentar, e você tem um outro caminho, que é onde você apresenta as suas telas que estão abertas aqui numa segunda tela ou no Chrome, né? Isso. Você está usando qual recurso aqui agora? Estamos usando de compartilhar a tela. Quando você, Eduardo, tem na barra inferior, perto onde você habilita a câmera, parece uma TVzinha. Nesse ícone que parece uma TV, é onde você compartilha a sua tela. Tá, mas vocês estão compartilhando a tela. Então, vocês fizeram seus slides, estão lá com a tela... Tá, né? Só porque eu me atrapalhei bastante hoje, e como foi a primeira vez, né, que eu utilizei o Big Blue Bottom como ambiente, eu diria agora, como é que eu faço? Eu estava pensando numa coisa e o programa impôs outra, né? Interrogação. Mas obrigado, vocês já me deram a luz... O legal, Eduardo, de quando você coloca o arquivo aqui na própria apresentação, é que a sua apresentação fica aqui, mas você continua usando o seu computador normalmente. Sim. Então, não vai ter nenhuma interferência. Por exemplo, você está usando um Word, alguma coisa, isso não vai aparecer para os alunos, só a sua apresentação. Sim. Só uma pergunta mais, que agora eu vi que apareceu uma telinha de comandos aqui embaixo. Uma coisa cinza, uma barra cinza com que você navega nas diferentes telas. Isso é do Google Apresentações que vocês estão usando? Esse é o Apresentações, Isso. Ah, tá. Eu vou enviar o link para vocês também terem acesso a esse PowerPoint. O que eu recomendo também, Eduardo, até recomendei para os professores hoje pela manhã, é que vocês disponibilizem a apresentação de vocês aos alunos antes, tá? Porque, assim, vai ter aluno que vai conseguir ver super bem a live que vocês vão dar, a aula síncrona. Vai ter aluno que eles só vão conseguir escutar a voz de vocês. Pode acontecer de ter momentos na aula de vocês que vocês vão ter que desligar a câmera de vocês e ficar só a voz. Então, eu acredito que é interessante divulgar para eles antes esses slides, né? Que é uma forma deles irem acompanhando também, caso aconteça algum imprevisto. Tá? Legal. Valeu, obrigado. Nada. Então, vamos. Vamos falar dos recursos. Tá. É maravilhoso, é o que eu mais gosto. Sou super fã desse, que é o Google Meet. Nessa apresentação eu mandei para vocês o link também. Aí tem o link de acesso ao Google Meet. Ele é um recurso, gente, que vocês podem colocar até 250 pessoas conectadas em uma reunião. Tá? Então, ele, para quem for trabalhar com conferência esse semestre, algum tipo de planejar congresso, ele é um recurso bem interessante para isso. Também existe a possibilidade de fazer uma transmissão, e aí eles falam que até 100 mil pessoas assistindo essa transmissão.
Os participantes, eles podem ser inscritos, né, participado da aula de vocês só pelo envio de um link de convite. Então, isso, para acesso dos alunos, é muito interessante. Lá na Católica, eu uso o Google Meet e os meus alunos, eu só mando para eles o link da aula. Falo, olha, a aula vai estar nesse link. Tem uma dificuldade que eu tenho que criar o link para todas as aulas. Eu não posso usar o mesmo link, né? Então, toda aula eu tenho que falar para ele, olha, o link da aula de hoje é esse. Então, eles acessam. É possível também deixar agendada a reunião. Então, já ter o link daquela reunião. Então, eu quero fazer uma reunião na quarta-feira, às 10 horas da manhã com a Mari. Então, eu coloco o e-mail da Mari e já tenho o link gerado daquela reunião e eu já posso enviar para ela, tá? E aí tem o desafio do Google Meet. E aí, isso para nós que estamos dando aula, isso é um problema mesmo, porque ele só deixa gravar, né, realizar gravações das aulas quem for usuário do G Suite, né, que é o pacote do Google. Então, outros usuários normais do Google Meet não conseguem fazer a gravação da aula, tá? Então, vocês teriam que usar outro tipo de recurso para fazer a gravação, caso vocês queiram utilizar o Google Meet. E ele também tem a possibilidade de compartilhar a tela, que nem, né, como nós estamos fazendo aqui. Ele tem o chat também, então você pode interagir com os alunos pelo chat, né, fazer perguntas e eles responderem pelo chat, isso é interessante. Nós deixamos aí no cantinho um QR Code para alguns tutoriais no Google Meet. Então, se vocês quiserem depois acessar com mais calma e ver como funciona o Google Meet, esse recurso talvez seja interessante para o pessoal da pós fazer orientações. Eu acho que ele é legal, porque geralmente os alunos da pós, eles já gravam também em áudio as aulas, né? Então, essa questão da gravação não seria tanto um limite, né? Um limitador. Dúvidas com relação... tá. Eu queria fazer uma pergunta, tá? Porque esse é um dos dramas que nós estamos vivendo na atualidade, na UNB. Eu, particularmente, tenho 4 plataformas para administrar, né? Sem falar o CIGA, que está aí em suspenso, que a gente não sabe exatamente bem como ele vai entrar dentro dessa história, né? Mas ele simula ali a sala de aula já, de alguma maneira. Né? A gente tem o Aprender, né? O ambiente Aprender, né? Com todo o esforço que o SEAD está fazendo de colocar seu conhecimento à disposição dos professores, né, e da estrutura para que a gente possa assumir esse emergencial. Temos o Office 365, né, que foi disponibilizado pelo CPD, com o Teams, né, e, particularmente, lá na minha faculdade, na Faculdade de Comunicação, já desde 2014, nós somos assinantes, temos lá um acordo, alguma coisa dessa ordem, com o G Suite. Tá. E a opção da faculdade está sendo utilizar o G Suite. Acontece que, por exemplo, eu não tenho só alunos da comunicação, né, para que eles entrem lá com o seu e-mail do G Suite. Eu vou ter que receber alunos de outras faculdades. Então, começa aí já um complicador, que é você administrar esses 4 ambientes. Para mim, eu acho que a liberdade de cátedra dá essa possibilidade da gente escolher o ambiente que quiser. Mas eu não consegui ainda, na avaliação que eu procuro fazer, um com o outro. Por exemplo, hoje foi a primeira vez que eu entrei no Big Blue Bottom, que eu acredito vou utilizar ele preferencialmente, não porque eu goste dele, né, nem conheço direito, mas porque ele está dentro do Aprender, é uma ferramenta, né, é um ambiente onde a gente já tem a administração do aluno, e eu já tenho alguma habilidade com o ambiente Aprender original, mas talvez falar um pouco das vantagens e desvantagens comparando essas 3, ou pelo menos as 3 que a gente tem. Tá. Big Blue Bottom, Meet e o Teams, né? Eu vou apresentar as 3, Eduardo. Nós vamos apresentar as 3, eu e a Mari, tá? Vai fazer uma comparaçãozinha, assim? Você tem uma comparação. Da experiência de vocês, assim, quando eu apertei esse botão aqui não funcionou, lá funciona. Tá, pode deixar. Ordem, né? Eu falo, mas eu vou puxar o saco pro Google Meet, todo mundo sabe, e a Mari percebi. Eu sou apaixonada pelo Google Meet. Certo. Mas, e você, como tem a opção de usar lá tem o G Suite na comunicação, talvez ele seja uma possibilidade de você usar ele. E aí não tem problema se os alunos terem e-mails de outros
né? Não precisa ser Gmail, pode ser qualquer outro tipo de e-mail que o Google Meet, ele funciona bem. Ó, a Dani já é do Big Blue Button. E você, Mari? Você tá querendo defender quem? Olha, eu gosto do Teams, eu não tenho nada contra ele, não. Mas o meu favorito não está na lista. Tá vendo? Mais uma questão, eu acredito, Eduardo, de como você interage com a ferramenta, para nós professores, tá? Então, quando eu fui escolher o Google Meet lá para a Católica, não escolhi porque a Católica também sugeriu esse. Eu escolhi porque eu tinha afinidade com essa ferramenta. Então, eu testei vários outros. Tá? Eu testei o YouTube, eu testei o Skype, eu testei o Zoom. E eu entendi, não, para a minha turma e para mim, o Google Meet era o que era mais ideal, tá? Posso ir? Posso ir para o próximo? Posso? Tudo bem. Respondido aí. Obrigado. Então, você estava colocando a gente na fogueira, né, Eduardo? Sim, porque eu também estou na fogueira já há muito tempo. Vamos. É bom que ele não fica nem com vergonha de falar que sim, mano. Que tá colocando na fogueira. A Silviane usa o Zoom. Por mais que o Zoom tem muita gente que critica ele é o meu favorito, tá, gente? Eu gosto muito dele, assim. Ele tem quebrado um galhão, mas ele tem algumas limitações na versão gratuita, que eu acho que, por exemplo, a Dani suspeitou, e que eu acho que o Teams supre bem. Na verdade, eu acho que todas são assim, elas atendem, são boas, porque o básico, todas têm igual, assim, quando você vai ver, essa questão de transmissão, poder fazer questionário durante a apresentação, possibilidade de transmitir em outras ferramentas, o básico é bem parecido, né? Elas têm igual. Mas a gente tem que ver que a gente tem mais afinidade também. Porque, por exemplo, o Meet é mais tranquilo para a Priscila, mas para mim às vezes não é. Às vezes pro Eduardo, né, que ele citou o exemplo que na faculdade optaram por usar o Google, mas quando você recebe alunos que vêm de outras faculdades, né, isso daí pode ter algum problema, e a gente começa a ver, não, então deixa eu tentar uma outra ferramenta que me dê uma maior abertura. Então, a gente escolhe até, assim, pelo que a gente vai ter mais afinidade. Tem algumas coisas, por exemplo, eu gosto do Zoom, mas tem hora que eu me perco com o tanto de função que ele tem no Zoom. Ele vem um monte de botão ali, enfim, eu não sou muito tecnológica algumas vezes. Por mais que o meu mestrado tenha sido na TI, eu às vezes não me dou muito bem com algumas ferramentas, né, Mari? E aí, enfim, é uma questão também da gente, como a gente vai se sentir bem com determinada ferramenta. Eu acho que isso daí é fundamental para a nossa escolha, porque como a gente está conversando aqui, como vocês viram no site do Rio, tem bastante opção, mas a gente tem que ver o que vai atender às nossas necessidades para a aula. Bom, vou falar um pouquinho da RNP, que é a que a gente está usando hoje. Eu gosto dela também, eu acho ela bem parecida com o Zoom, então eu sou suspeita, né? Ela tem essa possibilidade aqui, não sei se vocês viram, notas compartilhadas aqui no cantinho esquerdo, que vocês podem fazer nas anotações, e a gente todo mundo vai compartilhando e vendo o que está sendo escrito. A gente tem como essa facilidade do acesso, eu não preciso ter uma conta específica para acessar, então cada um aqui está acessando com a sua conta de e-mail pessoal. Essa facilidade de compartilhar a tela, que é uma coisa que todos têm, né? A gente pode compartilhar a tela. O legal aqui da RNP é aquilo que a gente estava falando antes com o Eduardo, que a gente pode compartilhar só o arquivo, e aí a gente fica com o nosso desktop aqui só para as nossas atividades, anotações, enfim. Tem a questão de poder elaborar as enquetes, mas algumas vezes pode ser mais interessante a gente usar um recurso externo, como o Kahoot, o próprio Mente, enfim, mas ele tem essa possibilidade. Essa questão da gravação, ela é bem importante, né? Todos eles têm,
mas o da RNP, ele grava e depois ele fica bem integradinho aqui com as nossas, com o Moodle. Ele tem tem uma coisa dele que é bem legal, que ele tem da webconferência, que é isso que a gente está fazendo, e ele tem também uma possibilidade de integrar com videoconferência. Mas eu acho que isso é só uma possibilidade a mais que a gente não vai usar. E a transmissão via YouTube e Facebook dele é bem tranquila também para ser feita. A gente aqui tem um ambiente que ele é mais restrito. Então, por exemplo, se o aluno acessa pelo YouTube, a gente acaba perdendo o controle. Então, é melhor deixar a transmissão acontecendo só pelo RNP. Mas, caso vocês queiram fazer um evento assim de grande porte e que essa interação pelo chat não seja tão necessária, né? Então, dá para integrar com YouTube e Facebook. E, assim como o Zoom, que é uma possibilidade que eu acho muito legal, é essa de criar grupos de discussão. Então, a gente cria, por exemplo, o palestrante aqui, né? Ele separa a turma em grupos e dá o tempo. E ele pode ir migrando a turma fica naquela sala discutindo, só aquele pequeno grupo, e o professor vai migrando também pelas outras salas. Isso é um recurso que eu acho bem interessante quando a gente tem algumas dinâmicas em sala, e a gente sempre, no presencial, pelo menos assim, em algumas aulas minhas, eu gosto de colocar os alunos separados em grupos e depois retoma a turma toda. Então, é legal isso que a gente pode fazer aqui também pelo RNP. Vale a pena falar do cronômetro, né, mano? Sim. Tem cronômetro, então se você separar os grupos e falar, olha, cada grupo vai ter 15 minutos para discutir, né, para debater um tema. E aí ele tem o próprio cronômetro do RNP, quando termina os 15 minutos, a Dani falou que ele faz um barulho ensurdecedor. Então todo mundo sabe que está na hora de voltar. E o próprio RNP junta todo mundo nessa sala maior. Então, para quem vai fazer seminário, eu acho que é uma excelente ideia. Então, o primeiro dia de orientação do seminário, em que o professor vai passando em cada grupo para ver o que os grupos estão fazendo, talvez fazer essa dinâmica usando o RNP e dividindo a turma possa ser uma boa estratégia. Uma boa estratégia, né? É verdade. Eu acho que eu tô gostando do RNP. Ele parece um Zoom, por isso que ele é legal. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre o RNP? Eu tenho uma aqui que é de visual, desculpa, eu acho que eu estou falando demais, mas é a minha ansiedade. Bom, eu desliguei a minha câmera, tá? Eu tornei isso por hábito em função de iluminação, de qualidade da imagem. Uhum. Mas, por exemplo, no Meet, aparece ali o símbolozinho de que as iniciais do meu nome, né? Fica numa bolinha aparecendo a presença. O que eu tenho sentido é que a tela do RNP ela fica vazia se a gente não está com a tela compartilhando a imagem, é isso? Uhum. Ele não fica igual no Teams, que fica inicial assim do nome, né? E depois no cantinho embaixo ficam as fotinhas das pessoas ou as iniciais dos nomes. Aqui você vê as pessoas, e eu acho que e no Zoom também. No Zoom você vê assim, fica um monte de telinha aqui, que ou ficam as câmeras abertas ou os nomes das pessoas. Aqui aparece, por exemplo, sua câmera está fechada. Isso. Quando você abre seu microfone, aí eu vejo você aqui, que você está falando. Mas eu vejo todo mundo que está, todos os usuários, eles ficam aqui à esquerda. Todo mundo que está aqui na sala, com o nome certinho. Sim. Mas só aparece aqui a imagem de quem tá com a câmera aberta. Né? Quem está falando, está presente, está interagindo, aparece ali em cima, né, o nome aqui. Tá, entendi. Isso. Se eu ligar a minha câmera, você vai aparecer aqui. Aí eu fico aparecendo junto com vocês e quem mais ligar também vai aparecer. Isso. Legal. E, por exemplo, se você fechar o seu microfone, vai continuar aparecendo aqui. Tá. Então é uma boa estratégia usar o RNP com a turma, no primeiro momento, naquela hora da chamada, de todo mundo liga a câmera. Então você pelo menos tem um contato visual, né? Tá. Esse negócio de ligar a câmera é até interessante. Eu trabalho numa instituição que ela é bem tradicional, né? E o curso ele é tradicional em si, e os professores falaram assim, não, todos os alunos têm que abrir a câmera.
É obrigatório abrir a câmera. E um professor, eu falei, gente, a gente não pode fazer isso porque tem aluno que não tem webcam, a webcam deu problema, a internet dele às vezes é um pouco lenta, não fica legal para transmitir. E aí um professor começou a tirar, aí falou assim, não, já que não vai abrir a câmera, quem não abrir eu vou tirar ponto. Aí começou a abaixo-assinado, reclamação dos alunos, porque, enfim, ele falou, não vou abrir a câmera, eu assisto minha aula de camisola, eu vou assistir minha aula de camisola e o professor vai me obrigar. E aí, enfim, no fim das contas a gente fez o professor voltar atrás para não tirar a pontuação dos alunos, mas é legal, assim, quando você for usar o recurso síncrono, já combinar antes com os alunos, falar assim, gente, vai ser câmera aberta, porque até você fica sabendo assim, se algum aluno tem problema de não ter webcam, ou então não gostar mesmo de mostrar a casa dele, enfim, não quero mostrar minha privacidade, minha intimidade, enfim, tem todas essas coisas, porque a aula acontece dentro da casa da gente, no ambiente da gente, nem todo mundo tem a mesma, se sente confortável, né? Mas combinando, o que é combinado, ninguém sai enganado, né? Então, já combinando antes com os alunos, provavelmente a maioria vai abrir de bom grado e não ter nenhuma reclamação. O Ricardo fez uma observação que é interessante deixar registrado. Então, ele falou que só 12 usuários conseguem ficar com a câmera ligada simultaneamente, tá? Então isso é importante ficar registrado. Se você tiver uma turma maior, né, já não daria para ver todo mundo, tá? Mas não fica alternando? Fica alternando, não fica, Eduardo? Ou Ricardo, você quer... Ele vai estar respondendo. Me parece que sim, porque aparece para mim alternando aqui com vocês também. Bom, só para dar um palpite, claro. Quem não estiver falando e alguém começar a falar, o 12º cai. Aí entra no lugar do outro. Uma ordem, né? É que ele tem aqui uma possibilidade de abrir, né, de ampliar, e você consegue ver as pessoas que estão ativas. Então teria que pedir para todo mundo responder a chamada, né? Presente. E aí vai indo. Eu pretendo fazer isso, mas não de forma, digamos assim, de controle terrível, não. É mais uma questão mesmo de acolhimento, de reconhecimento. Acho que faz parte da relação de sala de aula, né? A gente está acostumado com isso, ver os outros, reconhecer, enfim. Aquilo que o pessoal fala que é o retrato escolar, né? Mas isso auxilia muito, Eduardo, de ter a câmera ligada. Então, às vezes você está vendo até a rotina, né, do aluno, você está vendo que ele está com uma dúvida que o pessoal não está entendendo. Eu estava com pena de vocês, estava se sentindo solitárias aí, falando com a tela. Eu me sinto bem lendo vocês no chat também. E a Mari está com a câmera ligada, você ligou agora também, então eu sei que tem pessoas aqui que estão com a gente. Mas pode ser solitário mesmo, né? Principalmente nós, professores, que vamos ficar falando mais. Então, pode ser. E aí chegamos aqui e as pessoas têm maior preferência. Priscila, falando de chat, eu não estou conseguindo acessar o chat aqui do celular. É possível ou não? O chat pelo celular? Alguém está acessando pelo celular também? Não, deixa eu até ver aqui. Já te respondo, Vanessa. Deixa eu só testar aqui uma coisa, que eu acho que é no cantinho esquerdo. Ele tá respondendo também aqui. O meu eu não coloquei no celular. E como eu estou compartilhando, se eu trocar, a gente pode cair. Né? Deixa a Dani responder aí a Mari, aí nós passamos. Surgiu mais uma dúvida aqui agora. Tá? Estava respondendo outra coisa. Dani, no celular, como é que nós vemos o chat? Pergunta de 1 milhão. Eduardo, você quer fazer sua... porque eu só procurar com 3 telas abertas aqui. Vocês duas, né? Tem mais alguém com tela aberta ou só eu que resolvi dar as caras aqui? Não, só você. E nós... Então, vou pedir licença para que eu estou começando a me sentir inibido. Agora a Vanessa entrou para fazer companhia. Legal. Vanessa também ligou a tela agora. A Dani sugeriu... 2 reuniões, então eu fico chateando. A Dani sugeriu que ficasse só eu e a Mari, mas a gente pode... E o Ricardo também.
Mas eu gosto de ver todo mundo, assim. Acho que... Legal, agradeço. Vou dar uma retirada aqui e já volto depois. No final nós podíamos fazer isso, né? Pedir para todo mundo pegar a câmera. Legal, bacana. Lá da Mari. Enquanto a Dani, então, ajuda a gente com essa dúvida da Vanessa, nós poderíamos explicar, né? O Big Blue Button. É o que tá todo mundo, parece que as pessoas vão usar ele, né? Então, ele é integrado ao Moodle. Nós até tiramos um print aí do Moodle para vocês saberem onde ele está disponível. Então, quando vocês forem lá adicionar uma atividade ou um recurso, o Big Blue Button fica logo abaixo da base de dados, tá? Então, ele permite uma webconferência e gravação do vídeo para os discentes da disciplina e da turma. Então, isso eu acho muito interessante, porque ele já fica disponibilizado naquela turma. Se vocês forem utilizar o Google Meet, forem utilizar o Zoom, o RNP, talvez o RNP também fica. Mas se forem usar o Meeting e o Zoom, você vai ter que pegar aquele arquivo e falar para aquela turma, olha, esse arquivo aqui diz respeito à aula tal, né, para cada uma das turmas. Esse não, ele já fica no próprio Moodle daquela disciplina, então daquela turma. Então isso é uma facilidade até para organizar fazer a gestão, né, dessas várias aulas que nós vamos fazer síncronas, né. Também tem a possibilidade de compartilhar a tela, tem a possibilidade de realizar anotações durante a transmissão, então isso para Vanessa e as pessoas que forem fazer cálculo, eu acho uma excelente ideia. Então, ao longo da aula, vocês podem fazer o cálculo e aí aparecendo junto com a explicação de vocês, né? Tem essa possibilidade de fazer as anotações. O RIP também. Então, não sei se vocês perceberam, antes de eu compartilhar minha tela, tinha algumas coisas que eu estava escrevendo, eu e a Mari testando essa de anotações, né? Tem a possibilidade de compartilhamento de arquivos. Então, assim como o RNP, você pode colocar o arquivo da aula, então essa apresentação de PowerPoint, dentro do Big Blue Button, e já fica lá para o aluno acessar, né? E a elaboração de enquetes também, que é uma possibilidade. Então, eles têm recursos muito parecidos, né? Então, o que a Mari falou anteriormente, também tem uma questão da gente se sentir à vontade para escolher qual recurso que nós queremos utilizar, tá? Vocês vão perceber que eles são bem parecidos mesmo. Tem dúvidas com relação... não, Ricardo, eu não posso falar isso não, senão vai dar... Não posso falar isso não, mas eles são bem parecidos. Priscila. Oi, Vanessa. Priscila, não, eu fico muito na dúvida, porque eu vou ter que investir um tempo para aprender um deles, né? E assim, parece que é muito parecido. Eu não estou vendo muita diferença entre os times, que os dois estão já dentro do Moodle, né? Os dois fazem gravação, os dois compartilham tela. Como é que eu vou criar? Que critério que eu crio para, né, decidir por um ou por outro? O que vocês acham? Vai, Mari. Responde aí. Minha sugestão. Vanessa, você, assim, claro que eu sempre falo assim, testa bastante, testa as duas, por mais que assim, a gente vai gastar um tempinho agora para aprender, mas isso vai ajudar a evitar ter imprevistos que poderiam ser evitados, né? Porque tem alguns que não tem como. Mas esse da gente ter alguma dificuldade com a ferramenta, enfim, a gente se perder, a melhor coisa é testar. Testa, vê qual que você se sente mais à vontade para usar e quais que, de acordo com o que você planeja fazer nas suas aulas, que vai ter as opções mais interessantes. Então, é uma decisão, assim, como a gente tem opção, às vezes a gente tem opção, tem esse problema, né, de escolher uma que quando a instituição define pra gente, a gente tem que se adequar àquela ali e pronto, deu. Mas, no caso aqui, como a gente tem opção, dá para escolher a que você ficar mais confortável. A Dani falou que o BBB, que é o Big Blue Button, ele usa a RNP. Né? Então, por isso que eles são parecidos, Dani? Ou eles são... Na verdade, é uma integração, Pri, da RNP dentro do Moodle. Então, o Ricardo está correto, sim, falar que é BBB RNP. Tá. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar nessa decisão. A grande questão, assim, o que eu avalio?
como é que você vai fazer, de fato, a gestão dessa turma. E aí, nessa perspectiva, por isso que eu estava defendendo aí o BBB, é que a gente tem o Moodle como LMS, né? Como um ambiente virtual de aprendizagem que faz essa gestão da aprendizagem. Quando eu opto, por exemplo, no Teams, eu preciso que o aluno, ele, por exemplo, tenha um e-mail institucional da UNB para acessar. Se eu não conseguir inseri-lo pelo e-mail institucional, eu vou ter que mandar o convite, então tem um outro processo. Mas se você utilizar o Teams somente para fazer as reuniões, você também pode fazer isso dentro do Moodle, porque ele vem... No Moodle no Aprender, a gente tem a integração com o Teams. Então, depende muito de como é que você vai organizar essa sua turma. Se você vai organizar a sua turma no Aprender, eu diria para você que provavelmente o caminho mais fácil era usar ou o BBB ou a integração de reunião online do Teams. Se você for usar a sua turma dentro do pacote Office, é melhor você utilizar o Teams enquanto ferramenta de webconferência. Eu, assim, das experiências que eu estou vivenciando até o momento, o que eu já consegui concluir, pelo menos temporariamente. Tá, não, muito bom, muito obrigada. Acho que entendi, porque os dois estão dentro, né, na verdade, do Moodle. Só que o Teams, se você acessa por fora, você vai via equipe. E eu observei que tem umas diferenças. Eu também estou tentando entender um pouco isso, né? Nós vamos mostrar o Teams e aí nós vamos mostrar como cria equipe, né, como faz uma gravação, enfim, tem um roteirinho que nós colocamos aqui. Eu só queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Pode ser agora? O que eu estou me perguntando aqui é se quando começarem as aulas, se vai sobrecarregar e a gente vai ter dificuldade em fazer essas reuniões síncronas no BBB. Dani, você quer responder essa pergunta? Olga, só a experiência dirá. Nós nunca tivemos esse tipo de experiência na UNB, né? Eu penso que o CPD-STI, na verdade, tem se preparado para isso, mas eu acho que só a nossa experiência, eu acho que, inclusive, é um teste. No calendário que foi aprovado, a gente vai ter o período de ambientação. Esses testes podem ser muito importantes nesse período de ambientação, para você saber qual ferramenta que, de fato, os alunos estão conseguindo acessar e fazer esse acesso deles às próprias ferramentas. Por isso que eu acho que é importante esse processo de ambientação, inclusive para fortalecer essas nossas escolhas, ou fazer as substituições a partir das condições que são dadas, né, do próprio aluno. Mas aí, pelo que você falou, se a gente acessar pelo Microsoft, pode dar problema no e-mail institucional de um ou outro aluno e ele fica de fora, excluído. Então, é melhor acessar pelo Moodle. Tem como você vai ter que ter o cadastro nos dois lugares, né? Você sobe o aluno no Aprender, só que o Aprender, qual é a facilidade? É que ele vai entrar por uma chave de inscrição. Então, a partir do momento que ele faz o seu cadastro no Aprender, ele pode usar qualquer e-mail que não seja institucional. E aí ele vai ter uma chave de inscrição e se inscreve na sua disciplina no Aprender. No Teams, ele precisa ter uma chave, um e-mail institucional para você inseri-lo numa equipe. Senão, ele vai ter que informar para você o e-mail dele para você inseri-lo como convidado dentro de uma determinada equipe. Então, tem um processo de gestão aí dos dois ambientes que eu acho que, assim, aí é uma experiência mais pessoal, assim, como eu tenho um contato, assim, de praticamente 20 anos com o Moodle, eu consigo me resolver melhor com o Moodle.
O Teams é uma ferramenta nova para mim. Então, pode até ser que quem tenha uma maior facilidade, por exemplo, Priscila tem uma facilidade enorme com o Teams, que eu não tenho. Pode ser que prefira abrir uma equipe lá, inserir todos os alunos, mas eu penso que aí a gente tem a dificuldade exatamente do e-mail institucional. Muitos de nós tivemos dificuldades na migração do e-mail institucional, né? Eu não sei como é que isso vai funcionar para o aluno. Eu espero que até lá todas essas questões estejam resolvidas. Mas são algumas ponderações que eu estou levantando aqui, né? Porque, veja bem, se eu já entrei errado, por exemplo, em reuniões como convidada no Teams, e você não tem muitas vezes acesso à ferramenta do chat. Me parece menos democrático, né? Nesse momento, né? Do que o Moodle. O Moodle está mais democrático, porque você entra e participa, né? Com a senha e pronto. Enquanto que o Teams tem essas barreiras, você tem que ter o e-mail, se você entra como convidado, você não tem acesso, é isso, Priscila? Não tem acesso ao chat, por exemplo? Eu vou apresentar agora o Teams, Silviane, mas eu concordo com você que talvez dessas ferramentas que nós estamos apresentando hoje, ele tem essa barreira de acesso, né? Por quê? E aí é um relato, assim, eu e a Mari estamos trabalhando com a equipe do Rio, né, nesse nosso curso, e nós tivemos dificuldade em acessar o Teams do nosso grupo, né? Porque o nosso e-mail é de outras instituições. Então, eu uso o Teams com o meu e-mail da PUC, institucional da PUC. A Mari tem um e-mail da instituição que ela trabalha. Então, isso é um empecilho, sim. Tem a possibilidade de um aluno que não tem o e-mail da UNB acessar a aula? Tem. Você vai ter que cadastrar o e-mail dele para ele ter acesso a essa equipe. Dá mais trabalho para o professor? Certamente, gente. Porque se você tiver 10 alunos que não têm um e-mail institucional, você vai ter que convidar os 10 alunos individualmente. Isso, porque tem a opção no Teams que é a opção de criar reunião. Que aí você cria reunião e as pessoas podem entrar. Aí elas podem compartilhar a tela e podem também participar do chat. Mas aí tem que enviar para o endereço de e-mail dos alunos. Aí vai ter que ter todos os endereços deles para poder enviar o convite para eles acessarem a reunião. Mas aí eles não acessam as outras funções que tem dentro do Teams. Tá? Bom, nós vamos mostrar o Teams algumas questões mais detalhadas, porque foi a ferramenta que as pessoas fizeram mais dúvidas para mim e para a Mari, né? Tiveram mais dúvidas com relação a ele. Ou uma curiosidade maior, tá? Antes de você começar o Teams, só para eu tirar a dúvida da Vanessa, tem como participar, é do lado esquerdo mesmo, Vanessa. Eu loguei aqui, tô no chat aqui também. Você clica lá, no canto superior tem um bonequinho. Aí ele aparece. Seria melhor se eu compartilhasse a minha tela aqui do celular, né? Aqui no negócio, mas aí eu pego a sua, né, Pri? Porque tem isso, o apresentador, se ele fizer, se eu pegar o apresentador, a Priscila deixa de mostrar. Mas no canto superior esquerdo tem Ela a opção. Oi? Ela achou, como é que já tá até escrevendo aqui no chat. Ah, é verdade. Então, pronto. E tem como levantar a mãozinha aqui também, igual aparece o mesmo menu que está aqui na tela. Então, eu só queria fazer uma observação naquela conversa anterior. Não é para desesperar ninguém, mas eu ando bastante preocupado com isso. É que o problema do e-mail institucional, ele começa no SIGA-A. E o que nós temos é que um número muito grande, bastante significativo de alunos não fizeram seu autocadastro. E o que eu estou sabendo, né, o que eu fui informado, é que esses alunos cadastrados pelo SIGA-A que vão ser migrados com seus e-mails institucionais para o Moodle e, acredito, para o ambiente do Office 365 também, para que eles possam utilizar o ambiente, né, como membros da organização. Então, na realidade, um dos problemas que a gente vai enfrentar agora no começo da aula vão ser aqueles alunos que não fizeram seu autocadastro no SIGA-A. E aí realmente vai dar um certo estresse, né? Eu, por exemplo, vou começar agora, nessa semana,
dentro do SIGA, começar a identificar meus alunos, pegar lá os e-mails, entrar em contato com eles, ver quem responde, e fazer um trabalho de formiguinha para que os próprios colegas também, que estão na turma, que conheçam os seus colegas, né, de faculdade, de curso, lembre, né, e faça. Não, venha, vai ser legal, a aula vai ser boa, vai ser bacana, o professor está animado, e tararau, vamos nessa, para que esse processo se desenrole. Obrigado aí pela... Excelente, excelente, é uma ótima estratégia, né? Porque você vai contatando um aluno, eles vão, e a gente sempre sabe, né? Os alunos sempre se conversam ali, um vai ajudando o outro. Se vocês só me permitem um comentário, é porque a gente começou já no Teams através das reuniões institucionais, né? Os professores que estão na administração, e a gente achou muito fácil mexer no Teams. Mas essa história dos estudantes terem dificuldade por conta do e-mail, isso eu acho que é um complicador. Não sei, vocês podem me corrigir. Eu acho que eu vou investir um pouquinho de tempo aprendendo o BBB para ver se ele é tão, né, simpático quanto o Teams. Porque aí os estudantes já estão no Moodle. Eu já tenho os estudantes no Moodle que eu criei. Mas é no Moodle Aprender. Será que lá no Aprender tem o BBB? Ah, talvez não tenha, né? Tem. Não no Aprender? No Aprender 2 tem. Não, eles estão no Aprender, que eu tenho uma página lá de muito tempo e tá funcionando lá. Vanessa, você está com Aprender o NB, é o primeiro, né? Seria o Aprender 1. Não, lá não vai ter o BBB. O BBB está no Aprender 3, que vai ser onde estarão cadastrados todos os alunos. E no nosso tem também, que a gente está fazendo curso agora. Tem no Aprender 2 e no Aprender 3, tá? Eu vou ver se eu faço a migração, então, para ficar mais tranquilo. Posso fazer um rapidíssimo comentário? Pode, claro. Bom, essa história dos e-mails institucionais, eu acho que isso é uma coisa passageira, porque depois da migração dos e-mails da UNB para os servidores da Microsoft, o e-mail institucional começou a ficar muito estável. Eu tenho notado isso. Eu quase nunca usei o e-mail da UNB para nada, tanto é que acho que a maioria, quase todo mundo aqui tem um Gmail, tem um Yahoo, porque a gente nunca confiou no e-mail da UNB, ele sempre falhava, tinha problema. Então, eu acho que essa transição ela é temporária e com pouco tempo vai ser resolvida, porque todos os alunos já foram migrados para um e-mail institucional, todos eles. Da pós-graduação, da graduação, todos os professores. Então, é só questão de ativar a conta, acessar o web-mail e as instruções estão lá. Então, a dúvida entre Teams e Moodle, eu acho que é mais sobre aonde o conteúdo do professor já está. Se você já está no Moodle, se o seu conteúdo já está lá, é muito mais fácil continuar por lá, migrando para o Aprender 3. Para quem tem pouco conteúdo no Aprender e quer experimentar uma ferramenta mais moderna, aí tem o caso do Teams, como vai ser explicado agora pela Priscila. Nada impede também que vocês façam as aulas síncronas no Teams e no Moodle para outros. Pri, deu um problema com o seu áudio. E agora? Agora voltou. Voltou? Uhum. Bom, vocês podem também usar os dois, né? O Moodle e o Teams, porque eles têm finalidades. Né? No Moodle vocês podem usar os fóruns, chats, eles têm outros recursos que Teams ele serve mais para as aulas síncronas, né? Bom, eu ainda acho que tem que usar o Google Meet. E o BBB, que eu comecei a gostar dele também agora, depois que nós estamos... exatamente. A Dani está lá dando algumas ideias. Então, o Teams para contato com os alunos orientandos é uma ótima opção porque permite compartilhamento de muitas coisas e não de uma estrutura de LMS. Ele não é um LMS. Não precisa de uma estrutura de LMS, exatamente. Então, eu vou mostrar, eu tenho essa perfil de acesso meu, é o perfil que eu uso na PUC de São Paulo, tá? Mas ele vai ser o mesmo que vocês vão utilizar também na UNB, a carinha dele é igual. Então, para criar uma equipe, tem aqui no cantinho direito, criar uma equipe, eu ingressar nela, tá? Vou criar uma para mostrar, então vem aqui em criar uma equipe.
E vocês colocam o nome da equipe. Então, vamos lá. Vou colocar o nome da Mari. Depois eu apago. É aqui que mora o perigo. É aqui que a Silviane estava falando, que o Ricardo falou muito bem também, sobre a questão do e-mail institucional. Aqui você precisa puxar as pessoas. Então, assim, lá na PUC a gente usa RA. Então, tá aqui todo mundo, as pessoas com RA, tá vendo? Então, aqui tem os e-mails institucionais dos alunos. A Mari, ela não é aluna da PUC de São Paulo. Então, eu coloquei a Mari aqui pelo e-mail pessoal dela. Então, respondendo a Silviane, é possível sim eu usar um e-mail que não seja um e-mail institucional. Só que é mais trabalhoso, né? Mas existe essa possibilidade, sim. Então, aqui é onde eu adiciono os membros, tá? Tem duas pessoas com a mão levantada, o Ricardo e a Maria. Vocês querem ligar o áudio para comentar, gente? Ou... Ah, tá. O Ricardo esqueceu de baixar. E a Maria, se quiser escrever o chat ou ligar, então, a gente tanto faz, né, Mari? Tá. Eu e a Mari, nós já criamos uma equipe, tá? Para nossa live de hoje. Porque essa criação de equipe, ela demora alguns minutinhos para criar a equipe em si. Então, para a gente não perder esse tempinho, nós já criamos, tá? Vou tirar daqui. A Mari foi até criada também, ó. Hoje foi rápido, Mari. Então, tem aqui, nós criamos uma chamada Microsoft Teams para nossa live de hoje. Essa equipe já está criada. Então, aqui embaixo tem o chat. Então, as pessoas podem comentar por aqui, né? Escrever no chat. Então, oi. E aparece lá, tá? Para colocar pessoas. Então, eu criei uma equipe, mas eu quero chamar um convidado hoje, né? Tem uma pessoa que eu gostaria que participasse da minha aula só de hoje, né? Ela não é um membro sempre da minha aula. Então, você vem aqui adicionar membro e coloca o e-mail dela, tá? Tá tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem, gente? Tá indo muito rápido? Tá indo muito devagar? Ah, todo mundo. Tudo bem, tudo bem. Esse chat que a Priscila comentou, ele não é o mesmo chat de quando a gente abre a reunião, né? Então, é um chat que fica, é como se fosse quase uma proposta de um meio fórum, vamos dizer assim. Ele fica ali disponível. Mário, eu vou abrir uma reunião e você me atende, tá? Tá. Como é que eu vou fazer aqui? Então, ó, aqui no canto direito tem escrito reunião. Dá pra ver? Sim? Eu clico aqui em reunião e eu chamo todas as pessoas. Deixa eu desligar essa minha câmera daqui. Eu chamo todas as pessoas que fazem parte daquela equipe. Ai, Seu microfone de novo. Oi? Seu microfone. E agora? Voltou. É porque ele se cruzou com o outro, com o Teams. Ele tem uma estrutura bem empresarial mesmo, né? A Mari até comentou isso ontem, quando nós estávamos fazendo o planejamento, né, da live. Ele tem realmente uma estrutura bem empresarial. Mas eu acho ele bastante intuitivo. Então, aqui, nele tem a opção de levantar a mão, assim como no RNP, né? Algumas pessoas até levantaram a mão também. Então, eu acho isso interessante, principalmente quando você tem uma turma muito grande. Se você tiver uma turma de 50 alunos e alguns quiserem fazer a pergunta, essa opção de levantar a mão ajuda muito, né? Até para eles se organizarem também. Aqui no canto tem a opção de compartilhar, e aí também compartilhar a tela. O PowerPoint tem a opção de eu já carregar o meu arquivo do PowerPoint e colocar aqui no Teams. Então, na hora que eu estiver fazendo a minha aula, eu só abro um PowerPoint que já está no próprio Teams. Ou eu posso compartilhar a minha tela, como nós estamos fazendo aqui no RNP, tá? Então, tem essas duas opções. O que mais que é interessante aqui? O nosso chat. Manda um oi aí, Mari. Para eles verem a gente falando. Não chamou aqui pro meu. Não? Não.
Aqui tem os participantes, tá? Então, a Mari, ela foi chamada. Eu vou chamar ela de novo. Então, aqui aparece ligando para a Mari. Tá aparecendo que a Mari está indisponível. Mariana. Marina, você está indisponível. Agora ela apareceu, ó. Tem duas dela aqui. Tá. Então, ela tem... perguntaram se ele tem um whiteboard. Não tem. Para carregar o arquivo? Posso? Só um minutinho. Aqui, ó, o whiteboard, tá? É isso que perguntaram? Foi, do whiteboard aqui. Eu vou mostrar, ele tem vários aplicativos, gente. Esse aqui a gente não usou, né, Mari, ontem. Deixa eu colocar o whiteboard aí. Agora, ele não... Eu gosto mais do whiteboard do Jamboard, né? Que foi o que a Dani até colocou ali como exemplo. E ele demora um pouquinho para carregar, gente. Então tem que ter um pouco de paciência com ele. Né? E aqui aparecem as canetinhas do lado, tá? Aqui. Oi. Tá? A Mari acabou de responder. Pronto, entrei. A Mari está aqui, ó. Oi. Ela me respondeu no chat, tá? Tem como colocar os emojis também. E deixa eu só mostrar os aplicativos. Aqui, errado. Aqui, os aplicativos. E aí eu mostro como é que carrega os arquivos, tá? O fundo de tela. Posso. Então, ó, aqui tem todos os aplicativos que são possíveis utilizar no Teams. Então, são 250 aplicativos, tá, gente? Então, tem milhões. A ideia é que vocês irem navegando e selecionando aqueles aplicativos que vocês gostariam de utilizar na aula. Tá aí. A Dani acabou de compartilhar um tutorial do Teams pra gente, tá? Então, aqui tem todos esses milhões de aplicativos. Então, opção de arquivos, tá? Quem foi que perguntou? A Kátia. Kátia, nessas 3 bolinhas aqui no canto, tem aqui, ó, arquivos. Então, aqui, ó, tem arquivos recentes. Aí você vem aqui, ó, adicionar armazenamento. Dá pra ver? Bem no finalzinho da tela. Você vem adicionar armazenamento e procura onde é que está o seu arquivo, tá? Tem como pegar também arquivos direto do seu computador e colocar aqui. Não necessariamente, né? Eles não precisam estar no OneDrive ou em outros... Vanessa, sabia que você ia me perguntar isso. Eu vou testar o PDF agora. Tá? Agora, Vanessa, hoje pela manhã, nós estávamos perguntando sobre a possibilidade de colocar PDFs no Google Meet, porque ele, né, no Teams. A Vanessa falou que não tinha conseguido, tá? Então vamos testar agora. Porque, a priori, ele tem que te deixar compartilhar tudo, né? Ó, deixa eu compartilhar minha área de trabalho. Vou compartilhar vocês aqui. Muita coisa que a gente pode compartilhar. Vocês conseguem ver, gente? A compartilhação de compartilhar a tela? Ele? Sim ou não? Sim, tá dando pra ver. Vou só desligar esse meu áudio daqui para não ficar dando linha cruzada. E procurar um PDF, né? Esse computador super arrumado. Finge que não tá desarrumado, tá, gente? Vocês não estão vendo a bagunça. Aqui um Word.
Deu para compartilhar, Vanessa? Deu para ver? Foi muito rápido. Não consegui ver, Priscila. Aqui, para mim, ele aparece o compartilhamento da Priscila. Deixa eu para vocês, Mari, porque eu não eu vou pegar a apresentação aqui para mim. Eu não consigo ver vocês e o compartilhamento de tela. Priscila, mas você vai para a área de trabalho, é isso? Para poder puxar o PDF? Porque eu tinha ido para carregar o arquivo. Sabe quando a gente carrega ele dentro do material de aula? E aí eu não consegui. O que eu fiz aqui, Vanessa, foi o seguinte. Eu compartilhei a minha tela. Então, em algum momento lá na minha área de trabalho, eu deixei o arquivo em PDF aberto. Ah, tá. Quando você fechou aqui, eu não consigo mais ver. Aí quando eu compartilhei a tela aqui, não deu. Se torna o apresentador, o administrador, mano. O problema é que a sua tela, você está mostrando o RNP. Ai, tá. Entendeu? Aí não deu para ver antes eu estava vendo o PDF. Peraí. O problema é que eu vou compartilhar lá e sai daqui para vocês. Essa é a questão. Quando eu compartilho no Teams, ele sai para vocês. Mas a opção é aqui, ó. Compartilhar. E vai abrir. E vem aqui, ó, área de trabalho e janela. Tá vendo, Vanessa? E aqui, aí eu deixo o PDF aberto na minha área de trabalho. O que dá para fazer também, Pri, é você compartilhar só o documento, só o PDF. Em vez de compartilhar a área de trabalho como um todo, você compartilha só o documento. Aí o documento é da mesma forma. O que ela disse é que ela não conseguiu inserir o PDF no Teams. Eu baixei ele no material e na hora de compartilhar ele fala que não pode. Mas o material direto, não a área de trabalho, entendeu? Ah, tá, entendi. Ele pega pelas janelas. Ele estava aberto o PDF? Ele pega pelos arquivos que estão abertos no computador. Mas tá. Eu não sei. Ela tá falando dentro do Teams, não é, Vanessa? Dentro do Teams, isso. Eu tô no Teams. Eu carreguei o PDF lá e estava tentando abrir e compartilhar, né, aquele. Mas ele não estava aberto, talvez tenha sido isso, eu não sei. Vou tentar de novo. Quando vai nessa opção que a Priscila está apresentando aqui no compartilhar, vai compartilhar, aí ele pega todos os documentos que estão abertos no seu computador. E aí consegue compartilhar por ele. Tá, não, vou tentar. Maravilha. Agora, o que precisa saber é se, na hora que você for colocar os arquivos já disponíveis aqui, ele apresenta outras versões, né, não só em PPT, né, você consegue colocar em PDF. Na PUC, a gente só compartilhou mais PPT, gente. Agora, eu participei de uma banca que eles colocaram um arquivo em doc. Então, é possível que PDF também, tá? Sim, tá. Eu já usei ele em PDF, XLSX. Ele compartilha também. Ah, tá. Aí ela falou que fez outro caminho para inserir o PDF. Quer falar algo, Dani? Eu tô preocupada com a hora que já tá a gente estourando o nosso tempo. Dúvidas com relação ao Teams, pessoal? Talvez foram as dúvidas que mais apareceram pra gente, né? Que era como inserir o usuário e como compartilhar arquivo, tela, né? Que pergunta. Eu acredito que eles estão gostando mais das aulas síncronas, Suzana. Tá, eles estão mais empenhados nas aulas síncronas. E eles andam porque eles estão sentindo muita falta também do contato. Tá? E assim, eles também estão de quarentena. Apesar da gente achar que não, eles também estão de quarentena. Então, eles estão muito assim, muitos queriam voltar logo agora. Eles ficaram bem chateados porque a Católica falou que nós não iríamos voltar. Então, alguns alunos ficaram bem chateados porque eles gostariam, né? Eles estão sentindo falta desse contato. E o momento síncrono é um momento deles também desabafarem, tá? Então, se preparem para isso também, para escutar os alunos, porque eles estão bem faladores.
Eles estão bem falando o que está acontecendo, tem alguns alunos que vão começar a relatar casos, aspectos mais pessoais, então eu acho que tem que ter esse momento de acolhimento, tá? Muito obrigada, Priscila, pela compartilhar sua experiência de ensino. Eu estou bem preocupada porque eu estou direcionando mais o meu Moodle para as aulas assíncronas, sabe? Assim, deixar o e-book, fazer o link para o capítulo do e-book na aula química. Eu sei que uma matéria é difícil até para mim a vida toda, e eu estou assim, organizando dessa forma, e diminuir o contato da síncrona, mas isso sou eu, né? Que eu acho que eu não vou dar conta desse domínio que você e a Marina estão demonstrando aqui, não é para qualquer um, né, de imediato, sem dúvida. Obrigada. Mas, Maria, são muitas ferramentas, tá? E foi o que assim, o Teams, eu sei usar o básico dele, tá? O que eu apresentei para vocês aqui, a Dani falando que eu sei um pouco mais do Teams, mas eu tive que aprender o Teams de uma semana para outra, né? Então, vocês precisam também entender que talvez vocês não precisem saber tudo da ferramenta, mas o que vai ser necessário para a aula de vocês. E vai aprendendo aos poucos, tá? Então, eu entendo porque, assim, ainda mais nesse curso, a gente apresentou vários recursos para vocês. Se vocês acessarem lá o site do Rio, tem inúmeros recursos. E eu não acredito que ninguém aqui do curso espera que vocês dominem todos. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é que vocês entendam que existem opções e que vocês vão testando as opções conforme a necessidade de vocês, tá? E não se preocupem, os alunos, eles estão bem ansiosos para essa retomada, né? Eles também querem voltar. Então, eu tomo a palavra aqui na condição de aluno, né? Nós também estamos assim muito aflitos, né? E querendo falar, encontrar e trocar ideias, né? Com quem já tem experiência, que pode dar uma certa luz, né? Porque para a gente também está sendo um momento de desgaste, né? Porque a gente também está aprendendo, né? E nós não testamos ainda os nossos conhecimentos. Esse talvez seja a grande ansiedade. Felizmente, nós vamos ter aí duas, três semanas de adaptação. E hoje eu tive um encontro com um colega que está no Uruguai, e, como eu falei, né? E eles lá viveram esse momento de entrar de sola no ensino emergencial. Mas a orientação geral foi o seguinte: olha, a primeira coisa é manter o contato. Não é o conteúdo que importa nesse primeiro momento. Né? É exatamente se colocar à disposição, estar disponível e chamar o aluno. E isso que você falou, ele relatou também, essa questão de começar a surgir os problemas pessoais, né, do ambiente da casa, né, e muitos... Você é uma válvula de escape e essa vontade de encontrar apoio, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso mesmo. Obrigado por tudo. E nesse momento da pandemia, que a gente está desde março dando aula de maneira remota, que a gente tem percebido é até uma grande empatia assim, por parte dos alunos com o fato da gente estar se adequando. Eles têm tido uma compreensão assim, bem bacana de, poxa, o professor está ali, não está tentando fazer o melhor. Então, assim, eles têm sido bem empáticos em relação a isso. Eles trazem, porque eles estão muitas vezes estão sozinhos em casa, enfim, e eles trazem as angústias algumas vezes durante a aula, mas os colegas também estão se ajudando. Tem sido uma experiência bem interessante. Por isso que até no começo eu falei que tem muito tempo que eu trabalho com educação à distância, mas o que eu estou vendo agora com esse período, assim, pessoas que eram extremamente resistentes com o uso de tecnologias na educação, agora estão começando a ver, poxa, a gente precisa disso, e está sendo um resultado bem positivo, assim. E olha que é um público, assim, como eu falei, eles são bem tradicionais, tem um público que tem bastante resistência com a tecnologia na educação, e eles têm recebido muito bem essa forma, né, de ensino remoto, porque
infelizmente a situação nos pôs nisso, né? Mari, vamos passar um pouquinho rapidinho, porque o nosso tempo já Já estourou. Mas nós vamos ser rápidas. Vai, gente, ajuda. Então, ó, o Teams, ele permite criar salas para transmissão, como eu mostrei para vocês, a possibilidade de gravar a reunião, compartilhamento de arquivos, tem mais de 250 aplicativos integrados e, né, lembre-se que vocês não precisam saber de todos eles, né, 250. Então, vamos testar só aqueles que vocês acham que vai ser, de fato, útil para a disciplina. Tem um aplicativo para a versão do celular, então a Mari usou pelo celular, eu também uso lá pelo celular na PUC, e ajuda muito a essa mobilidade, né? Tem aluno que vai assistir a aula de vocês somente usando o celular, então o fato dele ter um aplicativo mobile ajuda bastante. E também tem uma possibilidade de ter uma versão web para acesso. Então, os alunos não precisam necessariamente fazer o download do aplicativo do Teams. Não, ele pode acessar online, tá? Então, para os alunos que têm um computador um pouco mais... um computador não tão bom, o fato dele não ter que fazer o download de um aplicativo, isso ajuda muito, tá, gente? Dúvidas com relação ao Teams? Eu só ia fazer uma propaganda rapidinho aqui. Tá. Eu sou lá do IB e tem umas 2 semanas a gente deu um treinamento do Teams para 92 professores e nós gravamos as sessões. Então, na página do IB, ib.unb.br, tem as 5 aulas gravadas. A primeira aula foi sobre uma visão geral do Teams, como criar disciplinas e inserir alunos. A segunda foi como usar o bloco de anotações, onde é que a gente coloca o guia da disciplina, né? A terceira aula foi sobre como criar videoaula, usando o OBS, usando a própria narração do PowerPoint, como colocar isso no stream e associar com o canal da disciplina no Teams. A terceira aula foi a quarta aula foi sobre como usar o Forms para fazer testes e como distribuir tarefa para os alunos. E a quinta aula foi como fazer lives e fazer chat, etc. Então, os vídeos estão disponíveis lá no IB para quem quiser assistir. Tá, pode colocar o link aqui pra gente? Sim. Obrigada. E já ajuda. Olha aí. Vamos criar uma comunidade, hein, gente? Bom, e aí estamos quase encerrando, e eu e a Mari, nós queríamos falar sobre imprevistos, né? Imprevistos acontecem. E aí nós colocamos até 2 exemplos. Um que foi talvez o primeiro imprevisto, que foi o do repórter da BBC, que ele estava lá fazendo a reportagem, os filhos dele entraram no escritório. Vocês viram isso? Alguém aí viu? Apareceu em vários lugares, né? E aí foi aquele desespero. O que eu faço com as crianças que estão entrando e eu tô aqui, sou repórter, eu tenho que manter a minha pose, né? Como é que vai ser isso? Acontece. Então, assim, minha sugestão é, se os filhos aparecerem, apresenta para a turma, essa aqui é minha filha. Tudo bem? Filha, manda um oi e manda a filha ir para outros lugares e continua a aula. Né? O público, a questão do privado nas aulas remotas, gente, eu tive que diminuir as minhas resistências, sabe? Algumas barreiras foram caindo ao longo desses meses. Então, os meus alunos conheceram os meus pais, os meus alunos conheceram o meu marido, os meus alunos conheceram o meu gato. Assim, o meu gato virou parte da aula, né? Inclusive, ele está agora arranhando a porta ali para entrar. Então, assim, isso pode acontecer. É óbvio que esses imprevistos, né, essas pessoas, de alguma forma, aparecerem nas aulas de vocês não podem fazer com que aquilo vire a aula. Então, meus alunos, eles não podem ficar, né, 40 minutos falando sobre o meu gato na aula. Não é essa a ideia. Mas eu não posso fingir que aquilo não aconteceu, tá? Então, pode acontecer. O outro, que agora esse é mais recente, eu espero que isso não aconteça com vocês, é com relação ao Fábio Porchat. Não sei se vocês viram, mas a esposa do Fábio Porchat passou, né, sem roupa atrás dele e ele estava numa live eu acho que foi com Bolos, né? Então, assim, o que você faz com a sua esposa passando pelada? Eu espero que isso não aconteça. Então, faz o que a Mari disse, né? Assim, faz uma aula
em um lugar que não tem como ninguém passar atrás. Aqui atrás de mim só o meu gato passa, na Mari ninguém. Então, assim, dicas, né? Vamos fazer com que isso não aconteça. E aí nós também colocamos algumas opções para deixar a aula um pouco mais interativa, mais dialogada. Então, não sei se vocês perceberam aqui, a nossa live, minha e da Mari, foi uma live que toda hora as pessoas comentavam. Então, o Ricardo participou, a Vanessa, algumas pessoas participaram somente no chat. E é isso que nós esperamos que vocês façam também nas aulas de vocês. Né? A aula ela não precisa ser só o professor falando. Porque no presencial nós fazemos isso muito bem. Porque a gente precisa entender que no online também é possível. Entender que no online, talvez o aluno vá falar com você pelo áudio e talvez ele se comunique apenas pelo chat. Tá tudo bem. Né? Ele se comunicando, a forma que ele vai fazer isso, não, né, que ele fale. Eu acho que essa é a ideia. Nas minhas turmas, eu faço muitas perguntas para eles. Então, eu pergunto, fulano, o que você achou disso? O que você... Né? E aí, às vezes, eu até sou um pouco mais direta para aqueles alunos que não estão participando tanto. Porque no presencial, nós olhamos para a cara dos alunos e nós sabemos quando nós temos que repetir um conceito. No online, a gente não tem esse feedback do visual, né? Então, eu preciso fazer perguntas para eles para saber se, de fato, tá tudo bem. Além disso, eu utilizo um aplicativo chamado Scary Sounds. E aí, eu vou mostrar um para vocês, tá? Só um, que é não era esse que eu ia mostrar, mas... Né? Então, são alguns sons tenebrosos, como esse. Tá? Enfim, tem esses scary sounds que eu uso de vez em quando eu vejo que os alunos estão muito quietos, né? Ou eles não estão prestando atenção, eles sumiram, né? Por qualquer razão. Outro aplicativo é o Snap Camera. E aí a Mari falou que eu posso usar aqui para mostrar para vocês, mas eu não posso usar o que eu uso com os meus alunos. Foi a Mari que disse, porque eu uso lá outras opções. Então, o Snap Camera é esse aqui, ó. Então, são filtros, né? Que vocês podem utilizar também para fazer uma aula mais dinâmica. Agora, lembrando que vocês não podem passar a aula inteira com um filtro desse, porque senão seus alunos não vão prestar atenção no conceito, né? No que vocês estão falando, e sim no filtro. Tá? Então, eu vou até tirar o meu. Chega desse filtro. Já foi. Ah, o meu saiu. E... vou só tirar o meu Snap Camera aqui. É só trocar a câmera. Uhum. Cadê ela? Pronto. Né? Aí, foi. Bom, então esses dois aplicativos... não trocou, Mari. Tem que encerrar e voltar só com a sua. Pronto. Encerra todas. Aí vai. Ainda. Eu tô meio lento agora. Tem que encerrar das apresentações. Se não, abre a outra câmera aí também. Deixa essa daí amarelinha. Eu vou abrir a do Snap Camera, então. Bom. Maria Cláudia, o Snap Camera você baixa pela internet, normal. E o Scary Sounds é um app que a Priscila usou com o próprio celular. Usando o microfone aqui do... Eu usei o celular para colocar os Scary Sounds. Tá? Cuidado quando vocês forem usar o Scary Sounds, é bom avisar os alunos que existem efeitos sonoros na aula, tá? Porque os alunos, eles se assustam, né? São efeitos sonoros de filmes de terror, então é bom avisar que vocês vão utilizar. A Mari fica rindo, você acha que eu não faço nas minhas aulas, Mari? Eu faço. Eu mostro os vídeos para vocês, os alunos falando assim, eu levei um susto agora, Priscila. Eu sou mais... formal. Porque o seu ambiente é formal, né? Não dá para fazer isso. Vamos para o Kahoot? Dúvidas? Vocês querem compartilhar alguma situação constrangedora que vocês viram aí nas redes sociais, que
que aconteceram nesse período remoto. Ana, o Kahoot nós não estamos usando no Teams, tá? Ele é fora Teams. Não é pelo Teams, não. Ei, Ricardo. Pois é, né? Vamos, Mari, pro Kahoot? Você quer? Eu vou parar de compartilhar minha tela e você compartilha? Pode ser? Então pode se tornar um... Eu estou preocupada só com o nosso tempo, que a gente já estourou. Esse nós fizemos fora, tá, Ana? Fora do Teams. Vou compartilhar minha tela. É que ele começa a tocar a musiquinha. Bom, o Kahoot, inicialmente vocês precisam tê-lo instalado no celular de vocês, o aplicativo. Todo mundo tem? Se não tiver, também não tem problema. Vocês podem entrar no kahoot.it. Eu vou compartilhar minha tela aqui, que aí vocês conseguem. Eu vou colocar o... Deixa eu tornar meu apresentador. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Mari. Então, o Kahoot também. Pode entrar www.kahoot.it ou pelo aplicativo do celular. E aí, digitar o código do nosso jogo, que é o 560611. Conforme vocês forem entrando, vocês vão vendo que vai aparecer aqui. Aí a Kátia entrou. A Ana Raquel também. A Vanessa, Ricardo. Maria entrou. Beleza. Entrou todo mundo? A Cris. Viane. Maria Cláudia. Beleza. Essa daqui é a tela que vocês vão... Quando a gente cria o Kahoot, ele tem... Deixa eu abrir aqui o Kahoot. Do lado de cá. Aqui tem a parte da tela, né? Então, aqui tem todos os Kahoots que eu já criei aqui na minha conta. Então, tem aqui, essa daqui é a nossa, como utilizar recursos síncronos. Vocês clicam aqui em Play, e aí vem nessa nossa tela daqui que os alunos podem acessar com o código do PIN, né? Ou pelo site ou pelo aplicativo. Bom, eu já vou dar start aqui, todo mundo já entrou. Uns 11 aqui. E aí, a partir do momento que dá start, eu cronometrei as questões direitinho para vocês terem o tempo para responder. E isso com base no que a gente conversou hoje na nossa live. Eu acho que uma pessoa caiu. Vou começar aqui. Então,
eu controlo aqui. E a pergunta aparece aqui. Essa camiseta está muito chamativa para uma apresentação em vídeo? O que vocês acham? O azulzinho, né? O verdadeiro, o vermelho, falso. Tem que ser rápido. 4 pessoas responderam. E aí aqui, né, a camiseta. Vamos para a próxima pergunta. Quem respondeu mais rápido foi a Vanessa, a Ana Raquel, a Duda e a Ana Maria não pontuou. Desculpa, é o Duda, tá? Ah, desculpa, Eduardo. Essa blusa, ela tá adequada para uma apresentação em vídeo? 3, 2, 1. Ah, agora vocês... Então... Mais rápido agora. Essa professora foi rápida, você viu? No outro pensou ainda. O que acontece com essas blusas, tomara que caia? Assim, é legal, porque como eu falei, o espaço que a gente tem é esse da telinha. Então, às vezes, quando você tá com uma blusa mais decotada, ela vai aparecer só essa parte aqui, né? Então fica às vezes pode dar uma sensação não muito legal pro vídeo. E a camiseta colorida, que era o caso da anterior, é aquilo que a gente conversou, que pode conflitar. Por exemplo, se você usa um desses aplicativos que altera o fundo, a camisa pode dar alguma interferência na qualidade da imagem. Então, é só a gente tomando alguns leves cuidados para não ter interferência. Então, vamos ver como é que ficou aqui. A Ana Raquel passou na frente, o Ricardo, o Eduardo está em terceiro, a Vanessa e a Silviane. Mostra só os primeiros. Durante uma aula ao vivo, é importante evitar... Essa vocês vão ter tempo. Não consigo ler, tá muito pequenininha a letra. Ah, peraí. Próxima vez nós vamos deixar um tempo menor, mãe. Ficou muito tempo. Mas tá bom porque são muitas opções, né? Para todo mundo conseguir ler. 9 e 10, isso. Agora foi, deu tempo para todo mundo. Atender o celular é importante evitar. Vamos ver. Agora o Ricardo passou na frente, Ana está em segundo, Eduarda em terceiro. Tá acirrado aqui. Verdadeiro ou falso? Esse notebook está bem posicionado para uma transmissão ao vivo? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai, deu tempo. Marina, eu não estou enxergando os textos. Onde que aparece eles? Na minha tela. Ele fica aparecendo só tá na sua tela. Ai, tô lá no jogo, não tô entendendo nada. Você responde no celular, tá? Responde no celular. Eu tô agora no computador, vocês me fizeram jogar no computador. Não vai. Tem que ir correndo. Não, me retira, depois eu aprendo de novo. Vamos ver o que o Ricardo continua na frente, né, e a Ana segundo e terceiro. Vamos lá, última pergunta. A iluminação está adequada para uma transmissão? Vai, gente. Tá acabando o tempo. 5, vai. 4, 3, 2, 1. Olha, muito tempo. O pessoal é rápido. Então, nessa daqui tá muito confortável, mas está um pouquinho escuro. Tá muito terapêutico, né? Tá bem terapêutico. Essa sala aqui ficou bacana. Vamos ver como que ficou o nosso ranking final. No pódio. Terceiro lugar, Eduardo. Segundo, Ana. E o primeiro... Ana. É o suspense, né? Ricardo. Parabéns, Ricardo. Bom, o Kahoot era legal para dar essa quebrada, né, na aula. A gente deixou aqui pro final para deixar divertido o que a gente conversou com vocês. E
finalmente agora. Finalmente. Sim. Muito obrigada, a gente extrapolou um bocado o nosso tempo, mas a gente acha que é importante esse momento para a gente conversar, porque a gente sabe que transmissão ao vivo, às vezes, a gente planeja, mas, por exemplo, eu e a Priscila, a gente ficou planejando, e a gente estourou o nosso tempo consideravelmente. Mas faz parte. Nós estouramos 29 minutos, Mari. Bem tempo. Mas eu acho que no começo é importante estabelecer esse espaço de comunicação, né? E os alunos de vocês também, nas primeiras aulas, vão estourar um pouquinho o tempo mesmo. Então, nós conversamos muito aqui, né, durante essa live. Então, também tinha esse espaço, né, esse momento de troca. Espero que essa live tenha sido importante, né, interessante, tenha sido útil, que vocês possam usar depois, ela vai ficar gravada. Então, vocês podem acessar, tirar dúvidas, e tanto eu quanto a Mari estamos lá no Moodle. Vocês podem mandar mensagem pra gente, independente do grupo, tá? Então, manda mensagem que a gente responde. E amanhã tem uma série de lives também com o grupo do Rio, que tá bem legal. Tem o do Mendy com a Dani e com a Jana, né? E outros também. Então, vale a pena acessar, assistir. Elas todas vão ficar gravadas, tá? Espero que tenha sido. E é isso. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada por ficarem aqui até o final conosco. Até mais, gente. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.